Ok, gravação iniciada. Pessoal, então bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. De avaliação do TCC 2020/1. Vocês têm 15 minutos para realizar a apresentação e vão ser avaliados nos seguintes quesitos: domínio do conteúdo, clareza e objetividade ao longo da apresentação, postura oral, vocabulário, recursos utilizados na apresentação e utilização racional do tempo. Ok? Ok. Na ordem da apresentação, o primeiro aluno aí é o Lucas. Beleza. Deixa eu... Você pode compartilhar sua tela aí com sua apresentação, Lucas. Tranquilo. Colocar. Esse Microsoft Teams que eu levo um couro dentro toda hora. Tá compartilhando alguma coisa aí, Cristiano? Ainda não. Nessa barra onde você encontrou a câmera aí, tem uma janela assim, compartilhar. Uma seta. Compartilhar a área de trabalho, né? Isso. E ele vai... Só que aí só aparece a imagem do Wesley, né? E uma outra coisa aqui. Tá, mas estou querendo compartilhar o slide e não consigo. O slide está em outra página. Vai na rolagem, às vezes está mais para baixo. PowerPoint. Não está aparecendo, não. Ô, Lucas, às vezes tem que fechar e abrir de novo. Às vezes acontece de não aparecer. Fecha o PowerPoint e abre novamente. Não, tranquilo. Afasta um pouquinho sua câmera está bem próxima. Aí. A gente começa a contar o tempo na hora que ele iniciar, né, Cristiano? Sim. Deixa eu até abrir aqui o... Conseguiu compartilhar, Lucas? Sua imagem não está aparecendo, não. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Opa. Deixa eu ver se agora vai. Eu precisava do slide, não quer aparecer mesmo. Peraí. Se eu colocasse o PowerPoint online, dá algum problema? O online, talvez ele do computador não está funcionando. O Cristiano? Sim? Se eu colocar o PowerPoint através da internet, dá algum problema? Que talvez do computador não está aparecendo. Você pode até colocar, mas você tem que compartilhar essa janela com a gente. Tá.
Ô, Cristiano, desculpa até interromper aí, mas quando eu passei aqui para tentar compartilhar a minha também, aparece que somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Será que não é por isso que não está compartilhando o dia, não? Olha aí agora, eu tornei você um apresentador. Posso tentar compartilhar a minha aqui só para ver? Pode. Tá. Você está vendo a minha tela? Eu tô. Tô vendo sua Agora tela. Sim, tô sim. Uai. você tem acesso ao chat, Wesley? Chat, mostrar conversa, as coisas tem. Lucas, você tem acesso ao chat? Tem. Mas parece que pelo que eu tô vendo aqui, eu tive até que mudar para a câmera do Microsoft Teams do celular, porque parece que começou a bugar do computador de novo. É isso que eu não estou entendendo, porque parece uma mensagem como se ele não consegue capturar a tela. E sendo que eu fiz os testes, tudo, mas o Microsoft Teams não está aceitando a câmera do notebook. A gente vai lançar o celular. Ô, Lucas, se você quiser, passa aí no chat a sua apresentação e a gente compartilha, né, Cristiano? E vai passando. Não, então vou mandar no chat, então. Manda aí no chat que eu abro aqui, compartilho e vou passando para você. Não, tranquilo. Desculpa interromper, mas é porque o Lucas não está conseguindo compartilhar a tela, porque ele está como convidado, ele não entrou com a conta da faculdade como aluno, tá? Só para avisar. Ô, Rosto, tô enviando aí no chat, tá? Tá bom, mas eu acho que não é isso não, porque ele conseguiu compartilhar a tela, ele só não conseguiu compartilhar a apresentação. Não foi, Lucas? Teve uma hora que eu consegui ver a tela dele, mas eu não consegui ver a apresentação. Deixa eu ver que você mandou. Não mandou ainda não, Lucas. Chegou ainda não? Não, para mim não. Para você chegou aí, Cristiana, a apresentação? Apresentação também não. Ô, Lucas, você quer me enviar pelo WhatsApp e eu tento compartilhar aqui para você? Vai, pode também. Eu levo um coro desse Microsoft Teams também. Eu vou mandar para você aqui. Vai dar tudo certo. Você tem meu número ou quer que eu te passe aí? Não, vou querer o número. É 9 9 9713 9713 9284. 9284 99713 9284. Isso. Beleza. Rapidão. Peraí. Aí eu baixo ela aqui na minha tela aqui do computador, no computador, e compartilho a tela aqui para vocês. Melhor. Bom, beleza. Eu vou sair rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. Só mandar pro Wesley, tá bom? Ok.
Wesley, tá me ouvindo? Oi. É o seguinte, eu mandei lá pro número lá, tá aparecendo outra foto lá de uma outra pessoa. Então, peraí, me manda o seu. Manda o seu aí, então. É 98547 Ah, 5672. peraí, repete que cortou, fazem favor. 98547 Ah, 5672. ok, peraí. Chegou a mensagem aí, Lucas? Vou olhar lá, vou olhar agora. Ô Wesley, a gente vai iniciar a apresentação por você, tá? Pode ser. Beleza? Pode Beleza? compartilhar a sua tela aí, então? Posso sim, só um minuto. Vamos lá, então. Tá. Tá aparecendo certinho, Cristiano? Ok. Pode Tudo bem? ir. Beleza. Pode iniciar? Deixa eu só olhar o relógio aqui. Uhum. Ô Wesley, pode iniciar, então. São 10h52. Ok. Então, bom dia a todos aqui presentes, né? Meu nome é Wesley Gonçalves Paixão. Eu sou graduado em curso de Ciência da Computação na Faculdade Pitacos Betim, né? E como trabalho de conclusão de curso, eu vim apresentar a metodologia de desenvolvimento ágil racional unifier processo, mais conhecida como RUP, né? Então, vamos lá. Antes de eu estar falando sobre a RUP, eu gostaria de falar sobre a crise do software, né? Que foi um termo bastante utilizado nos anos 70, né? Que no caso era quando a engenharia de software ainda estava em seu início, né? E esse termo expressa as dificuldades encontradas na época para o desenvolvimento de software, né? Por causa do crescimento de demandas, da complexidade dos problemas, né? Para resolvê-los e principalmente da falta não, né? No caso da inexistência de técnicas estabelecidas para estar resolvendo o desenvolvimento, né? E no final do desenvolvimento de softwares, eram obtidos sistemas de baixa qualidade, projeto com custo fora do estipulado, sistema que não atende os requisitos especificados e entrega fora do prazo, né? E nesse gráfico, né, mostra que os processos bem-sucedidos, né, no caso esse é do ano de 2000, eram poucos e projetos comprometidos e mal-sucedidos eram muitos, porque não tinha um sistema de desenvolvimento específico implementado, né? Isso mostra até nos dias atuais, você vê esse gráfico de 2011 a 2015, né? Era muito a porcentagem de projetos bem-sucedidos continuam poucas em comparação com os comprometidos, né? Isso, igual eu falei, pela falta desculpa, como que eu posso falar? Da falta de técnicas de implementação de desenvolvimento de softwares, né? E por que eu resolvi falar dessa crise de software, né? Porque foi a partir dela que surgiu várias das metodologias conhecidas hoje no mercado, como Kanban, XP, né, Extreme Programming, e, no caso, RUP, que é a que eu estou falando, que nada mais, nada menos são um conjunto de práticas que buscam entrega rápida e de qualidade do produto, né? E agora falamos sobre o RUP, né? Traduzindo, processo unificado. Ele foi criado pela
Rational Software Corporation, mas em 2003 ele foi comprado pela IBM, né? E trata-se de um processo de desenvolvimento de software que descreve o conjunto de atividades necessárias para transformar os requisitos do usuário em um sistema de software, né? E nessa apresentação, pretendo abordar os seus processos, conceitos, características e fluxos, né? E começando pelos seus processos. O RUP possui 4 processos, né? Concepção, elaboração, transição e transição, né? No processo de concepção dele, ele estabelece o escopo e a viabilidade do projeto, né? A viabilidade econômica do projeto, né? Incluindo uma visão operacional, o critério de aceitação e o que deve ser esperado do produto. Na sua elaboração, o objetivo é... Só um minuto. O objetivo é eliminar os principais riscos e estabelecer uma arquitetura estável para determinar custo e prazo para o restante do processo de desenvolvimento. Na construção, no processo de construção, um produto completo é desenvolvido até que esteja pronto para ser entregue ao cliente. E no projeto de transição, é uma versão de teste do sistema e disponibilizada bem como documentações e treinamento. Sobre os conceitos básicos, né? Temos os responsáveis, atividades, artefatos, fluxos de atividades, subfluxos, guias e templates, né? Onde os responsáveis é um conceito que define o comportamento e as responsabilidades de cada indivíduo ou indivíduos ao longo do projeto, né? E representa também... esqueci, peraí. Tá. E representa também o papel realizado por indivíduos no projeto e define como eles devem conduzir o seu trabalho, né? Ou seja, os responsáveis nesse quesito, nesse conceito, mostra o que cada pessoa é responsável durante o projeto, né? Resumidamente. Desculpa até pela trava que eu dei aqui. E atividades, né? Atividade é algo que um responsável realiza e que prova um resultado significativo para o contexto do projeto, né? Ele possui um propósito bem definido e geralmente expressa termos de criação ou atualização de artefatos. E toda atividade é atribuída a um responsável específico, né? No caso agora, artefatos. No caso, um artefato é um item produzido ao longo do processo e serve de entrada e saída para as atividades, né? Os responsáveis, no caso, usam os artefatos para realizar as atividades e produzem outros artefatos ao longo da realização dessas atividades. Um artefato pode ter várias formas. Pode ser um modelo que contém outros artefatos, pode ser um elemento de classe, né? E pode ser também um documento de código-fonte ou até mesmo um executável, né? Fluxos de atividade. Um fluxo de atividade descreve uma sequência de processos que produz algum resultado de valor e mostra as interações dentro dos responsáveis, representado através de um diagrama de atividade UML, né? E subfluxos são usados para estruturar os cursos de atividades e representam um agrupamento de atividades. Responsáveis envolvidos, artefatos de entrada e artefatos produzidos fornecem um alto nível de abstração na apresentação de um fluxo. Guias. No caso, os guias são as regras ou recomendações que dão suporte às atividades. E, no caso, os artefatos também, né? Eles podem estar associados a um artefato, descrevendo como criar, avaliar e usar o artefato. Eles também servem para garantir a qualidade do
do produto ou para realizar uma revisão de atividades. E no caso, templates são modelos ou protótipos de artefatos que são usados para construir os artefatos. Estão sempre associados a uma ferramenta. Né? Passamos os conceitos básicos, agora vamos para as suas características. Né? O RUP, no caso, né, defende forte comunicação entre a equipe, a antecipação da evolução dos problemas críticos que possam vir a surgir e tem como suas principais características interativo incremental, orientado a casos de uso e centrado na arquitetura. A abordagem interativa, né, proporciona um entendimento, como posso dizer, gradativo do problema através de sucessivos refinamentos e incrementos de soluções efetivas durante os múltiplos ciclos e permite uma maior flexibilidade para acomodar novos pedidos de mudança e dos objetivos. Né? E também serve também para identificar os riscos mais cedo e resolver, evitando também as falhas no projeto. Né? Orientado ao caso de uso, no caso, ele significa que todo o processo de desenvolvimento, onde os requisitos são exclusivos através deles, durante a análise, projeto e implementação, ele define o caso como eles irão acontecer. E a partir desse modelo de funcionalidade do sistema, que os testes são planejados e realizados. E eles são usados pelo gerente do projeto no planejamento e acompanhamento das interações. Centrar na arquitetura. No caso, o RUP, ele defende que a arquitetura do sistema seja definida o mais cedo possível, pois ter uma arquitetura robusta, definida já nas fases iniciais do projeto, facilita o desenvolvimento paralelo, né? E minimizando também o retrabalho e aumentando a probabilidade do recurso de componentes. E essa arquitetura também serve como um guia para todo o projeto e implementação. Né? Passando agora as características, vamos para os fluxos. No caso, ele possui 9 fluxos executados ao longo das 4 fases, sendo 6 de processo e 3 de suporte. Né? Como fluxo de processo, tem modelagem do negócio, requisitos, análise de projeto, implementação, teste e distribuição. Na modelagem de negócio, envolve o entendimento da estrutura e a dinâmica da organização, né? Garantindo que clientes, desenvolvedores tenham a mesma visão da organização. Requisitos. Né? No caso, são as funções que o sistema deve possuir, satisfazendo as especificações que o usuário satisfazendo as especificações de acordo com o usuário, né? E interessante também falar que nos requisitos ele possui um subfluxo desses também, que é analisar o problema, definir o sistema, gerenciar o escopo do sistema, refinar a definição do sistema e gerenciar as mudanças nos requisitos. Implementação. A implementação envolve, no caso, né, a criação de código, no caso, classes, objetos e teste de unidade e integração. No caso, o teste envolve a apuração do sistema como um todo, com testes de integração e conformidade com os requisitos especificados, né? E distribuição. No caso, a distribuição envolve a instalação e treinamento de usuários, né? Envolve a distribuição e treinamento de usuários, assim como planejado e condução de testes beta. Como fluxos de suporte, temos gerência de projetos, gerência de configuração e mudanças e ambiente. No caso, a gerência de projeto envolve o gerenciamento de riscos, planejamento e acompanhamento do projeto. Né? Na gerência de configuração e mudança, envolve o ajuste dos artefatos gerados durante o desenvolvimento. E no ambiente, no caso, envolve
a organização do ambiente para a equipe de desenvolvimento e configuração do RUP para o projeto. E agora, para a conclusão, né, que assim encerramos, conclui-se que, através da metodologia RUP, pode-se obter melhorias no desenvolvimento de software, utilizando essa metodologia, e ela tem como principal objetivo atender a solicitação de usuários, garantindo uma produção que cumpra com prazos e recursos estabelecidos, e com a produção de alta performance, e assim diminuindo as suas chances de falha. E assim encerra. Ô Wesley, deu um probleminha no seu áudio, não estou te escutando. Tá me escutando agora? Agora sim. E o slide não está compartilhado. Tá. Tá vendo agora? Ainda não. Uai. Será que eu fiz a apresentação toda sem slide? Não, né? Não, agora ficou faltando só a conclusão aí. Tá. Caso quer que eu repita a conclusão? Pode sim. Tá. Como conclusão, né, conclui que se pode obter melhorias no processo em um projeto de desenvolvimento de software utilizando a metodologia RUP, que tem como principal objetivo atender às solicitações dos usuários, garantindo a produção que cumpra com prazo e recursos estabelecidos, e com uma produção de alta performance e assim diminuindo as suas chances de falha. Ok? Ok. Beleza, então. O tempo de apresentação foi 14 minutos e 46 segundos. Vamos abrir agora os questionamentos da banca. Rose, por gentileza, como professora da disciplina de Engenharia de Software, pode iniciar seus questionamentos. Primeiramente, bom dia. Ô Wesley, volta para mim, fazendo favor, lá no início da sua apresentação, por gentileza. A questão do software? Aqui? Isso. Você comentou que como que surgiu mesmo o RUP? O RUP? Não. No caso, eu queria falar sobre a crise do software, porque foi uma crise que aconteceu, igual eu falei, nos anos 70, que a partir dela deu-se origem a várias das metodologias ágeis presentes hoje em dia, né? E foi uma crise também que mostrou que sistemas que não têm, como que fala, uma técnica de desenvolvimento implementada tem tem uma chance de falha muito alta. Entendeu? Então, por isso, antes da introdução no RUP, que no caso é a minha metodologia, eu queria exemplificar, no caso, essa crise do software. Entendi. Muitas das metodologias ágeis, tá? Elas não surgiram nessa crise do software, tá, Wesley? Uhum. E muitas nem surgiram para o desenvolvimento de software. Por exemplo, o Scrum ele não foi feito para o desenvolvimento de software, né? Hoje em dia ele é utilizado para o desenvolvimento de software. Só que eu te esclarecer. Ok. Eu queria saber... Oi? Ok. Vou perguntar aqui, né, sobre o seu trabalho. Sua apresentação ela foi bem enxuta, né? Você poderia ter abordado aí, no meu ponto de vista, como está o RUP hoje em dia, já que você fez um estudo, né, sobre esse processo, né, esse processo unificado. Você sabe como ele surgiu? Por que ele surgiu, Wesley? Só um minuto, eu sei sim, só tem que lembrar aqui, peraí. Tá bom, tranquilo. Não, Rose, peraí. Ele surgiu igual eu falei, pela Soft Corporation, né, para a Rational Software Corporation, com o objetivo de atribuir disciplinas, né, tarefas durante o desenvolvimento de software dentro de uma organização. Sim, né? Ele surgiu por causa da orientação objeto,
né? Isso. Pela forma que a orientação objeto ela trabalhava, então surgiu esse processo aí, inicializando também a UML, tá? Eu senti falta dessas coisas assim, importantes do RUP, né? Que você não falou durante a sua apresentação, não apresentou para a gente, tá? Outra coisa que eu senti falta também era de você ter abordado se hoje em dia ele é utilizado, já que hoje em dia a gente fala tanto da metodologia ágil, né? Ainda é utilizado, pelo que você estudou aí do RUP, ele ainda é utilizado no mercado? Sim, sim, é bastante utilizado, né? Mas não tanto igual outras metodologias que temos aí presente, mas ele ainda é utilizado. Ok. E eu gostaria de saber, assim, a sua conclusão, né, sobre o que você estudou sobre o RUP. Você acha que ele é possível utilizá-lo juntamente com a metodologia ágil? Sim, sim, porque, igual eu apresentei aqui, os processos dele é bem definido, então ele ajuda bastante no desenvolvimento do software, pois cada fase, né, ou seja, cada processo, igual eu apresentei, ajuda no desenvolvimento do software, igual seja igual um processo de requisitos, né? Conceito de requisito. Então, ele faz uma abordagem, como pode dizer? Ele faz uma abordagem que... Ai, peraí, faltou a palavra aqui. Desculpa. Assim, resumindo, dá para utilizar assim, porque ele cobre todas as áreas, né? Utilizado, né? Igual requisitos, ele vai garantir que o requisito do usuário seja cumprido no final do desenvolvimento do software. Assim também evitando descumprimento do que foi solicitado, né? E também garante também que seja tudo entregue no prazo, que define um processo, tipo assim, tal parte tem que ser entregada até tal dia, né? Cada processo é bem definido, então sim, dá para utilizar bastante. Ok. Ô Wesley, esse do meu ponto de vista, né, faltou aí algumas questões importantes, né, sobre o RUP, explicar ele melhor, mostrar como está no mercado hoje, trazer alguns artigos, né, que mostram a utilização do RUP com a questão aí da metodologia ágil, né, já que você está fazendo um estudo sobre esse processo, né, você poderia ter trago para a gente essas informações mais atuais, tá? Então, do meu ponto de vista, faltou aí um pouquinho desse conhecimento, ok? Ok. Vou passar agora a palavra ao professor Cristiano, para que ele possa falar as colocações dele. Cristiano, você escuta? Olá, Wesley, bom dia, obrigado, Rose. O áudio estava desligado. Na sua apresentação, Wesley, eu senti falta de você colocar a introdução do seu trabalho, o objetivo geral do seu trabalho e o objetivo específico, a justificativa. Por que você escolheu apresentar sobre o RUP? Por que eu escolhi apresentar sobre ele? Então, quando eu estava procurando um tema para o TCC, né, na parte, no caso, da engenharia de software, eu vi essa metodologia e ela me chamou bastante atenção por ser uma metodologia ágil que contribui muito para o desenvolvimento de software. Então, achei que seria interessante eu estar... Só um momento, o RUP não é uma metodologia ágil, tá, Wesley? Não? Tá. Mas, no caso, eu escolhi falar sobre ele porque eu achei que, assim, achei não, porque eu acredito que ele pode estar contribuindo muito para o desenvolvimento de softwares nas empresas, né? Então, achei interessante estar apresentando ele. Conforme a Rose falou, a professora Rosilene falou, o RUP é um processo de desenvolvimento de software, tá? Ele não é uma metodologia ágil. Continuando aí na sua apresentação, o referencial teórico que você utilizou, como você desenvolveu o seu trabalho aí, tá?
eu utilizei bastante de artigos e de alguns livros também que eu achei na internet, né? Esse foi meu referencial teórico. E como artigo, como livro, teve um que eu usei bastante, que foi o do... Como que chama o nome do cara? Só um minuto que eu lembrei dele aqui agora. Do Felipe Crutin, né? Que ele fala sobre a introdução ao RUP, né? Então, esse foi o meu principal referencial teórico que eu utilizei diante desse trabalho. Se ele foi seu principal referencial teórico no seu trabalho, ele deveria estar na sua apresentação também, concorda? Sim, mas na apresentação eu pensei em só apresentar né? Tinha pensado no caso só apresentar só os ciclos do RUP, o que seria o RUP, entendeu? Não veio minha cabeça pensar para apresentar, no caso, a introdução, o trabalho, essas coisas que no caso vocês me passou aí, não. Lá nas regras de apresentação do TCC, do e-mail que foi encaminhado para vocês com antecedência, tem um item que descreve que na apresentação deva constar título do trabalho, introdução, objetivo geral específico, justificativo, referencial teórico, metodologia de desenvolvimento, conclusão e referenciais bibliográficos, tá? Uhum. Eu não sei se você participou de alguma banca nos últimos semestres, mas Não. todas as bancas e os trabalhos de apresentação em geral seguem esse roteiro aí, tá? Uhum. E um detalhe, Wesley, das figuras que você colocou aí, você colocou uma figura de 2015, um gráfico de 2011 e 2015, né? Isso. Já se passaram, nós estamos em 2020. Para o mercado de software e produção de software, essa é uma informação um pouco desatualizada, não? Verdade. Qual que seria o estado atual do processo de desenvolvimento de software utilizando o RUP aí? Tá? Uhum. No caso, eu encerro aqui as minhas colocações. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tá. Lucas Santos Diniz. Ô, Cristiano, só um minuto que eu vou continuar com a tela compartilhada, que eu Tá. vou estar passando o do Lucas aqui, tudo bem? Beleza. Só vou pegar ele aqui no meu WhatsApp e vou estar compartilhando. É isso, só para lembrar que eu mandei pro Wesley e também postei lá no feed no geral também, caso contrário. Não está disponível, viu, Lucas? Não está disponível? Não está disponível. Não, mas ele não tá no chat ou você não consegue acessar Não ele? está no chat, não está no feed também não. Tá? Espera aí só um minuto que eu vou baixar ele aqui. Beleza. Tá, vou compartilhar aqui agora. Beleza. Tá dando para ver aí? Tá. Tá sim? Pode começar? Pode ir, Cristiano? Vou zerar o cronômetro aqui e vou iniciar, então. Beleza. Ok. Beleza, então.
Primeiramente, bom dia Cristiano, bom dia Rosilene, bom dia Wesley. Meu nome é Lucas, né? Irei apresentar o trabalho de Big Data, né? De bancos de dados Big Data, né? Para o curso de Ciências da Computação. A orientadora do curso foi a Jéssica Lopes. Pode passar, Wesley. O trabalho foi organizado iniciando da introdução, os objetivos, referencial teórico, considerações finais e referência. Pode passar. A justificativa, né, na introdução, é apresentar, analisar e argumentar sobre Big Data, né, sobre as tecnologias que já existem no mercado e para a gente entender como é o funcionamento delas. Já o problema é que nos últimos anos aumentou o fluxo de dados, né, no mundo, e com isso os bancos relacionais não é capaz de atender as necessidades do Big Data. E aí, em cima disso, quais são as melhores tecnologias para serem trabalhadas com Big Data? A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma revisão de literatura, né, em cima de livros, dissertações, artigos científicos, sites, vídeos, com obras renomadas de 14 anos atrás, além de artigos de até 10 anos e vídeos de 3 anos. Pode passar. O objetivo geral é discutir a importância do Big Data, apresentando as principais tecnologias utilizadas. Os específicos é entender os 5 Vs do Big Data, apresentar os principais bancos NoSQL, explicar data mining e data análise e apresentar as principais técnicas e algoritmos de mineração de dados para Big Data. Pode passar. O referencial teórico são os 3 capítulos, né? Primeiro, relevância do Big Data, principais tecnologias ligadas a Big Data e os 5 Vs. O segundo é o banco de dados NoSQL, né? Os tipos de bancos de dados NoSQL e suas vantagens. E o terceiro é a análise e mineração de dados e suas técnicas de algoritmos, os tipos de análise, os tipos de análise e os tipos de algoritmos para mineração de dados. Pode passar. Capítulo 1, a relevância do Big Data, né? Big Data nada mais nada menos é grande armazenamento de dados, né? Trazendo para o português, significa grandes dados. Como foi citado, né? Devido ao acúmulo de dados nos últimos anos, os bancos tradicionais, ou os bancos relacionais, não são capazes de atender, né? O termo surgiu nos anos 90, né? Mas ganhou força no século XXI através de um artigo de Roger Mougallas, que ele escreveu para a editora americana Onville Media, publicando um artigo sobre o tema, né? Os bancos de dados eles é dividido em forma estruturada, né? Em forma semi-estruturada, também de forma não estruturada. De estruturada é os bancos tradicionais, né? Os bancos tradicionais. Os semi-estruturados faz uma mistura, né, dos tipos, né, dos bancos. E os não estruturados é que aceita qualquer tipo de dados, seja áudio, vídeo, imagem, etc. Né? Mas para entender um pouco melhor Big Data, é importante a gente entender o conceito de dado, informação e conhecimento. Dado é a informação irrelevante, né, ou menor que informação. A informação, no caso, é um dado organizado dentro de um contexto, e já o conhecimento é aquilo que a gente adquire através da informação, né? Mas aí tem as principais tecnologias ligadas, né, junto do Big Data, que é apenas uns exemplos, como a inteligência artificial, que serve como uma manipulação, né, um manual, né, uma simulação do comportamento humano, como as machine learning, né, a computação em nuvem, que você armazena dados na internet, né, como o Dropbox, por exemplo, que o usuário, através de um HD, faz o sincronismo com a nuvem.
processo paralelo em massa ou massivo, né? E por causa do enorme volume de dados, tem que estar trabalhando muito rápido. E sistema de armazenamento escaláveis, né? Que é devido à forma dos dados serem acoplados, muito dado acoplado no banco, acaba os bancos têm que ser mais, os bancos, as tecnologias serem mais versáteis. Mas para todas essas tecnologias funcionar, depende muito das características dos 5Vs, né? Para a gente entender como elas funcionam, né? E as características dos 5Vs são o volume, né? O enorme número de dados, né? Como é trabalhado, né? Segundo o IDC, falou que 35... Não, pode voltar na primeira. Segundo o IDC, é estimado que só para esse ano serão trabalhados 35 zettabytes por dados devido ao aumento de usuários na internet, né? Tem a velocidade, né, que é o tempo que o dado leva para ser processado e para ser retornado por determinado usuário, né? Sendo que para esse ano também é estimado 1,7 megabytes de dados por segundo por serem processados. Tem os dados de variedade, né, que comportam qualquer tipo de dados, né, dados oriundos, como uma imagem, áudio, qualquer outro tipo de dado, né. Os de veracidade, se os dados são confiáveis, né, se esses dados realmente têm uma fonte confiável, né, ainda mais no mundo de hoje, com essas tal de fake news assim, tem que confiar bastante, tem que saber se os dados realmente são confiáveis. E o valor, né, que é o custo que ele gera, o custo de investimento, né, tanto que para esse ano também de 2020, né, a UIDC também fez uma pesquisa confirmando que as empresas irão investir até 210 bilhões de dólares só em Big Data. Pode passar o... Pois bem, mas para tudo isso funcionar, para as tecnologias funcionarem, a gente entender as características, como elas são trabalhadas, como esses dados são armazenados. E eles são armazenados, né, nos bancos de dados NoSQL. Por quê? Porque, como foi citado, os bancos relacionais não têm estrutura para poder comportar a quantidade de dados, né, armazenados, coisa que os NoSQL são bancos fortemente acoplados e que conseguem trabalhar de forma tranquila. Os tipos de bancos de dados NoSQL são de chave-valor, né? Que é aqueles que trabalham com tabela hash e tudo, que serve para jogos, internet das coisas, né? Um dos exemplos, como está aí no slide, é o Memcached, o Redis e o React. O Grafos, né? Que trabalha com grafos, vértices e arestas, né? Utilizado muito por redes sociais, Facebook, WhatsApp, tudo, né? Para poder logar em cada canto do mundo, né? E esses bancos geralmente são utilizados pelo Neo4j e o Giraffe. Os de colunas, que são linhas, né? Que eles são trabalhados de uma forma mais linha, coluna, dentro de um determinado valor, muito voltado para análises, né, de consultas, enfim. E um desses exemplos é o HBase e o Cassandra, né? Tem o de pesquisa, né, que ele trabalha de uma forma semi-estruturada para corrigir, né, os erros, associar aqueles dados, né, que são semi-estruturados, né, e para trabalhar com alta performance e baixa latência, né? E um desses exemplos são o Amazon AES e o Expedia. Os de documento, né, são famosos por serem documentos, muito utilizados com JSON, né, quando vai utilizar JavaScript e tudo, né, e eles facilitam a forma de distribuição, né, por servidores, por causa da alta performance também, né, e um dos principais é o MongoDB. As vantagens do banco NoSQL é a flexibilidade, né,
porque trabalha de forma ágil, né, forma versátil, espontânea, e também a forma, e muito bom para quem é da área de desenvolvimento ágil, né, para desenvolvedores de metodologia ágil, né, eles gostam, porque às vezes você pode mudar o banco de lugar, tal, e fazer simultaneamente uma configuração, né? Mesmo se você quiser trocar o banco, você consegue fazer a configuração normal sem problema nenhum. A escalabilidade, né, que faz com que atinja números astronômicos, né, de forma rápida, os dados são processados muito rápido e muito alto, né, levando vantagem sobre os bancos relacionais, né, em relação aos clusters, né, porque eles eles evitam aquelas junções de tabelas, né, aquelas join que tem muito, né, nos bancos relacionais. A disponibilidade, né, também, que é uma função do cluster também, que você pode alterar os dados de forma simultânea também, né? Mesmo que não vai alterar nada e não vai acontecer nada, mesmo se você perdeu os dados, você pode passar ele para um outro banco e que você não vai passar para um outro servidor, né? E não vai perder os dados de nenhuma maneira, né? A outra coisa legal também é as raízes open source, né? Que as empresas oferecem para auxiliar as pessoas que querem trabalhar com os bancos de dados, né? Dando suporte, tudo, etc. E as funcionalidades específicas, né? Que tem ligações com raízes open source também, né? Para motivar outros usuários a trabalhar com Big Data. Pode passar, Wesley. O capítulo 3, né? Análise e mineração de dados e suas técnicas, né? Para tudo isso funcionar, para você poder mandar os dados para o banco de dados, você não pode mandar qualquer tipo de dados, nenhum não. Você primeiro faz uma análise, né? Que aí, no caso é o Data Analytics, ele serve para isso, para fazer a melhor análise na hora da melhor tomada de decisão. E também você, para depois de analisar, você também tem que minerar esse dado, né? Você tem que peneirar e ver qual é o melhor dado para você poder trabalhar. E aí é o data mining, que faz essa função de minerar, de peneirar o dado e você ter o melhor dado para ser trabalhado. Os tipos de análise de dados são os de análise descritivas, né? Que servem para descrever determinados problemas, né, de um dado, né, qual que é a melhor análise, qual que é a melhor situação para ser tomada, né, melhor para ser tomado. O diagnóstico, né, que é os dados, como explicar, diagnóstico, como se identificar a raiz do problema, a causa, né? O que está causando que aquele determinado dado está causando algum evento, assim, né? A preditiva, né, que consegue fazer também uma análise antes do evento, para que seja preparado com um determinado resultado, como faz as lojas virtuais, por exemplo, né? Para entender o que acontece, por que um determinado produto não está vendendo, por que ele não está conseguindo lucrar com aquilo. Aí já prepara, já fica mais entendido da situação. E a prescritiva, que auxilia também na hora das tomadas de decisões, né? Na hora do melhor caminho, tudo, né? E mostrando onde que deve ser analisado, os melhores dados que devem ser colhidos. As técnicas e algoritmos de mineração de dados, né? A mineração de dados também, para ela funcionar, ela depende de técnicas e algoritmos, né? E aí temos alguns exemplos, né, de técnicas e algoritmos, como de associação, né? Por exemplo, que cria uma relação com um tipo de elemento. Por exemplo, você vai comprar um morango e um creme no supermercado. Ok. Aí, na segunda vez que você for comprar, e você compra o morango de novo, automaticamente o supermercado ele oferece um creme. Você já quer o creme de uma vez, como já sabendo do seu histórico, né? Muito no estilo de serviço de streaming, né? Do Netflix, já
meio que estudando como é o gosto do cliente, mais ou menos nessa linha também, né? Que mais? Tem uns de classificação também, né? Que determina como funciona determina um elemento e as características deles e de outros, né? Por exemplo, um carro, você identifica o modelo de carro através da cor dele, da placa dele, né? Pode ser de modelo diferente, né? Cada um responde de uma forma. Você pode ter um Palio vermelho ou um Uno vermelho de uma cidade diferente, assim, tal. O seu algoritmo faz esse tipo de processo também. O armazenamento em cluster, né? Que analisam com rendimentos alusivos e também informações distintas, né? E também identificando se existe relação entre os dados parecidos ou diferentes, né? Independente do dado. E o de previsão, né? E ele é muito usado para detectar falhas dos softwares, né? Por exemplo, se ele tem um histórico, se o hardware tem um histórico de sofrer muito ataque, né? De softwares maliciosos, fraudes de lucros das empresas, entre outros, né? É muito utilizado o cartão de crédito, né? Para saber o histórico daquele cliente, se aquele cliente comete muito fraude com o cartão, tudo, né? Que se caso for um cliente duvidoso, acaba bloqueando o cartão ou bloqueando determinadas compras em alguns lugares. Pode passar, Wesley. As considerações finais é que, de acordo com o trabalho apresentado, né, deu para a gente entender de vez que Big Data veio para ficar, né, e que as tecnologias atuais têm que estar inovando para poderem trabalharem juntas com Big Data, né, e que num futuro próximo essa tecnologia possa estar sendo apresentada de uma forma mais profunda, né, por outros alunos, né, à medida que o conhecimento de Big Data vai crescendo, por ser uma formação nova, e também possa estar sendo lecionada nos colégios também, nos cursos da faculdade, entre outros. Pode passar. Essas aí são as referências, né, as principais referências, né, que eu citei, e é isso aí. É isso. Lucas, sua apresentação teve um tempo de 17 minutos e 40 segundos. Ok? Ok. Podemos começar, então, os questionamentos? Podemos. Pode começar, Cristiano. Você que é o professor de banco de dados, fique à vontade. Então, deixa eu só pegar as minhas anotações aqui. Ô, Lucas, primeiramente, não ficou claro a origem do termo Big Data. Qual é a tecnologia que implicou o uso da Big Data? A tecnologia em si foram os bancos de dados, né? E os bancos de dados não ficam para ser trabalhado, né? As tecnologias também citadas como a inteligência artificial utiliza da Big Data também, né? Computação em nuvem. A pergunta é qual é a tecnologia que implicou o uso de Big Data? Tá. Tecnologia. E outro detalhe. Você não comentou de onde que surgiu o termo Big Data. Por que ele surgiu? Como que ele surgiu? Assim, ele surgiu através do volume de dados, né, do número de dados, né, que são grandes. Aí esse termo surgiu
durante os anos 90, como foi citado no primeiro capítulo. Então, a gente vai chegar à resposta da pergunta que eu te fiz. Qual que é a tecnologia de 90 até os dias atuais que conseguiu gerar um grande volume de dados? A internet. A Web 2.0. A partir da Web 2.0, que implicou na produção em massa de dados e se viu a possibilidade de começar a trabalhar essa massa de dados, tá? Sentir falta no seu trabalho de gráfico, sentir falta no seu trabalho de dados. Você afirmou várias coisas sem ter dados, sem ter gráficos, sem colocar exemplos, tá? Mineração de dados, quando você falou aí que é uma técnica que analisa seu histórico, isso está incorreto, tá? Quando você trabalha com regras de associação, você utiliza um algoritmo que chama a priori, e esse algoritmo, ele não avalia seu histórico, tá? Porque mineração de dados, ela busca identificar dados, ou seja, informação não trivial. O que é não trivial é o que não está, de fato, disponível imediatamente para o usuário. Ele quer uma informação que não está ali para ele. Uma informação relevante, tá? Tem mais uma coisa aqui. Você falou de... Para mim, não ficou claro o que é Big Data, o uso de Big Data, o que ela pode contribuir, tá? Não ficou claro para mim essas questões aí do seu trabalho. Ok? Eu passo a palavra aí para a professora Rose. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Lucas. Eu reforço, né, o que o Cristiano falou. Eu senti falta aí também de demonstrativos do que você afirmou, né, e principalmente quando você fala aí de estudos. Então, eu senti falta de você trazer isso na sua apresentação através de gráficos, de tabela, né, para poder reforçar esses dados que você traz. Eu não sou da área aí de banco de dados, né, mas para mim posso dizer que sou leiga porque, né, tô na área, mas não ficou claro para mim o que seria o Big Data também. Senti falta de você falar, já que você falou de mineração de dados, da Databricks, eu não vi você falar sobre o processo, né, que faz a retirada dessas informações, que é o ETL. Então, não vi você abordar isso durante aí a sua apresentação, né? Nem no seu trabalho aí no slide, digamos assim. Então, senti falta disso. As referências que você colocou no final da apresentação, eu não vi referenciamento, né? De forma direta ou indireta na sua apresentação, né? Então, quando a gente coloca lá no referencial teórico os trabalhos, a gente tem que referenciar, né? Então, no slide, aonde que aqueles trabalhos foram correlacionados, né? Senti falta disso aí. Então, em nenhum momento você citou, né, segundo, e aí o nome de algum autor na sua apresentação, né? Então, senti falta aí dessa correlação de citação, né? Que a gente faz, que a gente tem que colocar no trabalho, tá? Até mesmo no trabalho no slide, na apresentação, tá, Lucas? Eu não consegui entender o Big Data. Você poderia explicar para mim o que é o Big Data? Big Data é grande armazenamento de dados, né? Devido ao número de dados que cresceu no mundo, os bancos relacionais não suportam, né? Aí, por isso, o termo surgiu o Big Data, né? Que serve para poder trabalhar com os dados de grande massa. Tá, aí teria relação com o ETL, né? Que você não falou, o Data Warehouse, que a gente fala bastante, você só falou do Data Mining, né? Pelo que eu percebi,
você não abordou aí o Data Warehouse, né, o processo, né, que faz essa extração, transformação dos dados, né, como eu reforcei aqui, que é o ETL. Então, eu senti falta desses termos aí importantes quando a gente fala de mineração de dados ou até mesmo essa grande quantidade aí de informação, tá bom? Reforço o que o professor Cristiano falou, faltou aí algumas informações para poder ficar mais pertinente, né, o seu trabalho. E no mais é só isso mesmo, viu, Lucas? Beleza. Finaliza aqui as minhas considerações, Cristiano. Pode. Lucas e Wesley, bom dia, tá? Agora a banca vai se reunir para fazer a avaliação. Nesse semestre, as regras sobre avaliação, que geralmente a gente fazia a divulgação da nota após a avaliação. Nesse semestre, ela vai ser publicada diretamente no portal, ok? Certo. Tá? E aí lá você vai ter acesso também à pontuação que você teve nos quesitos. Então, a gente encerra essa banca de avaliação e agora eu e a Rose a gente vai estar fazendo a avaliação e preenchimento da ficha, ok? Ok. Um bom final de semana para vocês. Obrigado. Bom final de semana. Valeu. Deixa eu parar a gravação aqui das apresentações.